Bom dia a todos. Estamos aqui para começarmos o ano letivo, né? Começarmos de forma concreta, com conteúdos, ok? Então, a nossa primeira aula será Fundamentos da Óptica Geométrica, certo? Onde nós vamos conhecer alguns conceitos fundamentais que serão importantes para a continuação do ano letivo, ok? Essa aula de fundamentos será dividida em duas aulas, certo? Onde, nessa primeira aula, nós vamos ver todos esses tópicos, ok? São conceitos básicos e importantes para o desenvolvimento do conhecimento, ok? Vamos começar por luz, uma fonte de energia radiante. Show! Mas o que seria essa energia radiante? Energia radiante é aquela que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Aqui nós podemos citar justamente ondas de rádio, ondas de TV, de radar, infravermelho. A luz é um tipo de energia radiante, certo? Os raios ultravioletas, os raios X. Por isso que é importante nós não ficarmos muito tempo expostos a raio-x, porque isso pode danificar as nossas células do nosso corpo, isso pode causar câncer e entre outras doenças, certo? Temos também os raios gama, aqueles raios que são emitidos dentro também do micro-ondas, também ele encaixa aqui em energia radiante, certo? Em relação à luz, nós podemos observar que o Sol ele emite uma luz para a Terra, estão chamadas de ondas de calor. E essa energia que é enviada do Sol para a Terra, ela é importante para a sobrevivência do planeta. Por quê? Se o planeta estivesse mais próximo do Sol, essa energia seria muito grande, certo? Então nós iríamos a temperatura na Terra seria altíssima, incapaz de ter vida humana. Da mesma forma que se fosse um pouco mais distante, também a Terra não ia receber luz suficiente. Aqui ia se tornar um lugar muito frio e não haveria também vida humana, certo? Então, há essa importância dessa luz emitida pelo Sol na Terra, ok? Tem toda essa taxa em que é 1,92 calorias por minuto que o Sol emite para a Terra, certo? Que se nós transformarmos em joules, que é a unidade de medida do sistema internacional, dá 1.300 joules por segundo. Ok, gente? Uma curiosidade bem interessante é a rapidez em que essa luz, essa onda se propaga no vácuo, certo? No vácuo, a velocidade dela chega a ser de 300 mil milhões de metros por segundo, certo? Muito rápido mesmo, certo? E continuando falando sobre luz ainda, ela difere das demais radiações eletromagnéticas por sua frequência característica, que vai justamente do vermelho até o violeta, certo? No estudo, óptica tem um caráter mais específico, onde a luz é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão, ou seja, todos aqueles corpos que emitem luz, é possível visualizar ele, certo? Uma caneta, nós só podemos ver ela porque ela emite luz, certo? Uma porta, um celular, um livro, ok? O sol, as estrelas, certo? Só conseguimos ver porque ele emite essas luzes, tudo bem? Dando uma continuação, vamos falar aqui da divisão da óptica e aplicações, certo? A óptica é uma área da física bastante importante, certo? Em que as aplicações elas chegam a simples lunetazinha que nós compramos, digamos assim, até a sofisticados microscópicos, telescópios que vê bilhões e milhões de anos-luz da Terra, certo? Ela tem uma causa determinante que é a energia radiante, em particular a luz, certo? Ela pode ser dividida em duas partes, que é a óptica geométrica e a óptica física. No ensino médio nós vamos ver apenas a óptica geométrica, tudo bem? Que ela estuda os fenômenos ópticos,
com enfoques nas trajetórias seguidas pela luz, certo? Que é onde ela se fundamenta no raio de luz e nas leis que regulamentam o seu comportamento. Já a óptica física, ela estuda os fenômenos ópticos que exigem uma teoria sobre a natureza constitutiva da luz. Tudo bem? A gente vai estudar a natureza da luz na óptica física. Certo? Algumas aplicações da óptica são as correções de defeitos de visão, construção de instrumentos de observação, como lupas e microscópios, fixação de imagens, construção de equipamentos de iluminação, medidas geométricas, estudos da estrutura do átomo, entre outros, ok? Ou seja, nós podemos observar que as aplicações da óptica é bastante variado, vai a coisa simples a uma coisa muito complicada, né? Eu sugiro aqui vocês fazerem um pequeno estudo sobre telescópios e microscópios, ok? Vocês podem inclusive colocar no Google lá, telescópios e microscópios, e dar uma lida, certo? Vai ajudar bastante a vocês a aumentar um pouco a importância dessa área, tudo bem? Fontes de luz, né? O que são essas fontes de luz? Como é visto já, como eu falei já, muitos desses corpos ele pode ser visto porque nós recebemos a luz daquele corpo, certo? Logo, aquele corpo que não emite luz, não é possível visualizar. Mas como é que nós sabemos que que ali tem um corpo? Justamente pelo contraste com a vizinhança, né? Ou seja, quando nós vemos alguma coisa escura, nós sabemos que tem uma coisa ali que é escuro, digamos assim, porque existem outras coisas claras ao redor. Então nós percebemos que ali tem alguma coisa, não sabemos o que é, mas sabemos que tem, ok? Não sabemos por quê, porque ele não emite luz, certo? E são considerados fontes de luz todos os corpos às quais podemos receber a luz dela, certo? Onde essa luz, esse corpo pode emitir de forma primária e de forma secundária, que são as fontes primárias. Quem são as fontes primárias? É o sol, uma vela, uma lâmpada, se estiver acesa, ok? E as lâmpadas secundárias, professor? São justamente os corpos que enviam a luz que recebem de outras fontes. Podemos citar aqui a Lua. A Lua ela emite a luz que recebe do Sol. Então, a Lua é uma fonte de energia secundária, certo? E como é que se dá esse processo? O processo ocorre por difusão, ou seja, a luz é espalhada, certo? Em geral, por reflexão ou por uma refração para todas as direções dos arredores do corpo, ok? Caso luas, nuvens, uma árvore, as lâmpadas se estiverem apagadas, que elas vão dar aquele reflexo, né? E essas fontes de luz podem ser consideradas como pontual ou fonte extensa. Tudo certo? Como seria uma fonte pontual? Uma fonte pontual seria aquela em que ela ficaria muito distante, em que o diâmetro dessa fonte ela não vai implicar em relação à distância, no caso das estrelas. As estrelas é uma fonte pontual, porque em relação à Terra, ok? Estou considerando que em relação à Terra. A estrela em relação à Terra é uma fonte pontual porque a distância da estrela até a Terra é milhões e milhões de anos-luz. Então, ou seja, não vai implicar o tamanho daquela estrela para nós. Ok? Já o Sol é uma fonte extensa para nós. Certo? Porque nós percebemos o diâmetro do Sol. Nós podemos, se nós estivermos no outro lado da Terra, o Sol em si ele vai estar apagado, nós não vamos observar a luz dele. Certo? Apenas um lado da Terra vai receber aquelas ondas de luz que ele está enviando, certo? Vamos aqui continuando, ok? E essas luzes, ela vai atravessar os meios materiais, alguns levam, outras não, né? São justamente os meios transparentes, meios translúcidos e os meios opacos, ok? E são aqueles meios transparentes, são aqueles que a luz passa e atravessa tranquilamente, sem nenhum problema, como o vidro, como a água, o ar, principalmente, é o melhor exemplo de um meio transparente, ok? Porque não vai impedir desses raios atravessarem ele,
certo? Então, da mesma forma que ele entra, ele vai aparecer aqui, ó, certo? E esses meios translúcidos, professor, são aqueles em que a luz descreve irregulares com intensa difusão, espalhamento aleatório provocado por partículas desses meios, ó. Somente a luz aqui. A luz vem, mas bate em alguma coisa aqui, atravessa e tal. Mas ela atravessa, ela chega a atravessar, né? Podemos observar aqui que seria aqueles papéis de manteiga, certo? Aqueles materiais em que a luz atravessa, mas ela chega lá no final bem fraquinha, certo, gente? E os opacos são aqueles em que a luz não atravessa. Concreto, ferro, tudo bem? Os exemplos aqui, ó, os raios de luz chegam, tocam no material, incidem no material, mas não atravessam, ok? Aí essa luz aqui que incide aqui, ela vai se transformar em energia térmica, a maioria parte delas, né? Que não há desperdício de luz. Continuando aqui, podemos observar que o conteúdo é bem tranquilo, né? Apenas conceitos básicos, com a leitura breve, com leitura sucinta. Dá para resolver a atividade que foi proposta, ok? São apenas 5 questões, dá para fazer tranquilamente, certo? Os pincéis de luz, que são pincéis de luz, são aqueles feixes de luz onde sai de uma determinada fonte, ok? Como é que nós podemos observar esses feixes de luz? De acordo com a figura, nós temos aqui um esquema, certo? Nós temos aqui um anteparo, onde tem um pequeno buraquinho aqui, ó, de 2 milímetros, ok? E a lanterna. Eu acendo a lanterna, vai sair uma pequena fonte de luz, feixezinho de luz, certo? Para me observar essa luz, eu jogo um pouquinho de fumaça, quando faço alguma fumaça, eu vou observar essa luz, certo? E esse feixe que nós vamos ver aqui, é justamente chamado de pincel de luz, ok? Eu acho que vocês já devem ter observado quando tem aqueles canhões de luz em shows, em eventos, em que ele direciona o feixe para o céu, é possível observar um feixe totalmente de luz até onde ela vai, né? Aquilo ali justamente é um exemplo de pincel de luz. Tudo bem? Vou voltar aqui rapidinho aqui. Pronto. E que nós vamos fazer o que agora? Continuar aqui, certo? Onde esses pincéis de luz, eles podem serem em determinados modos diferentes, ok? Eles podem ser divergentes, certo? Vou tirar aqui a minha imagem. Quando é que eles são divergentes? Eles são divergentes quando os raios de luz divergem a partir de um ponto P, ou seja, um ponto P é a fonte de luz e a luz toda se espalha a partir daqui, certo? Já os cônicos convergentes são justamente quando a luz ela converge em um ponto, ou seja, está vindo vários feixes de luz em determinados lugares, vários lugares, e estão convergendo sempre para o mesmo ponto P, ok? Já os raios cilíndricos, os cônicos cilíndricos, são justamente os raios de luz são paralelos entre si, ou seja, são simplesmente paralelos. Okay? Na verdade, não são cônicos cilíndricos, é apenas cilíndricos, certo? Os princípios da independência do raio de luz. Aqui eu acho que podemos observar, né, quem já percebeu, que a luz ela não atrapalha a outra. Ou seja, se eu pegar duas lanternas e colocar, confrontando um inchaço seus feixes de luz, elas vão atravessar tranquilamente para um lado e para o outro, sem ter interferência nenhuma, certo? Ou seja, sem prejudicar nenhuma na intensidade uma da luz da outra, ok? Elas são totalmente independentes. Essa é uma característica bastante importante da luz, a qual é muito utilizada em shows, em programas de televisão, né? Eles focam em um determinado artista, no outro artista, onde as feixes de luz, mesmo interceptando, eles não atrapalham, né? São os princípios de propagação retilínea da luz, ou seja,
justamente nós observarmos que a luz também ela pode ser homogênea, certo? Em meio homogêneo é aquela que apresenta as mesmas características em todos os elementos do volume. Ou seja, o observador que só pode visualizar a luz, né, se esse anteparo A1 e o anteparo A2 estiver no mesmo regular aqui, certo? E se essas aberturas aqui, O1 e a abertura O2, elas estiver perpendicular, ou seja, perpendicular não, se elas estiver iguais na mesma linha da fonte de luz, ok? Se esse material aqui tivesse um pouquinho mais alto, seria impossível esse garoto aqui ver a luz aqui da vela, tudo bem? Então, percebemos aqui que a luz ela emite em linha reta, certo? A luz propaga-se em linha reta, certo? Justamente esse é o princípio de propagação retilínea da luz. A luz não faz curva, bem? Vamos agora explicar o que é sombra, o que é penumbra, certo? Nesse ponto aqui, digamos assim, muita gente tem dúvida, ok? Quando nós encontramos uma fonte de luz que seja primária e pontual, no caso pontual, certo? E nós tivemos um círculo aqui, um disco, né? Toda essa sombra aqui dela, aqui, essa imagem cinza aqui, vai ser a sombra. Ou seja, ó, nós pegamos aqui direcionamento, aqui a continuação desse feixe vai finalizar aqui, e esse feixe vai finalizar aqui. Então, tudo isso daqui vai ser a sombra, certo? E a penumbra? A penumbra, ela vai justamente ver essa parte aqui, ó. Mas se nós observarmos, essa sombra aqui, essa penumbra aqui, vai ser relacionado a essa fonte aqui de cima, mais essa fonte aqui, ó. Daqui até aqui. Então, nós vamos pegar a parte superior da lâmpada, puxar a linha reta sobre o disco até o anteparo, tá? E a parte inferior da lâmpada puxar até a base aqui de baixo aqui do disco e puxando até o anteparo, ou seja, toda essa parte aqui vai ser a sombra projetada, certo? No mais, que estiver ao redor aqui, né? Que nós observamos, inclusive, que é maior, esse círculo aqui meio cinza aqui, é maior do que esse disco. Então, essa borda aqui cinza é o que nós chamamos de penumbra, certo? Penumbra projetada. Bem, aqui continuidade. Sombra e penumbra, vamos observar aqui dois casos importantes, que é o eclipse da Lua e o eclipse do Sol. Nós observamos no ano passado, né, teve algum eclipse. Nesse ano também tem previsão para acontecer alguns eclipses, ok? Observamos aqui que a Lua, nesse caso aqui, fica totalmente escura, né? O Sol aqui vai emitir sobre a Lua vai escurecer toda a Lua, que a gente vai observar a imagem da Terra lá, caso a sombra da Terra em cima da Lua, e a Lua vai ficar totalmente escura, né? Porque ela não vai mais receber a luz do Sol e ela não vai mais poder emitir essa luz que ela recebe do Sol. Agora nós vamos falar aqui do segundo caso, que é justamente aqui a parte do eclipse do Sol, onde nós temos todas as explicações que detalhar aqui, da mesma forma que nós temos aqui detalhado aquela forma em que nós observamos a parte superior do Sol, bem até aqui, então aqui, a parte inferior do Sol, linha reta, ó. Tudo que tiver aqui dentro, aqui, este 1 aqui, vai ser a sombra. E esse ponto aqui na Terra, aqui, esse ponto 3, vai estar totalmente escuro, certo? Já esse ponto 4 aqui, já vai receber a penumbra, né?
ela vai ver de forma parcial esse eclipse, não vai ser de forma total, certo? É justamente a parte 4, onde ocorre, nessa região, ocorre o eclipse parcial do Sol, caso em que uma parte do disco solar permaneça visível, certo? E na região quinta, a região em que não pode ser visualizado o eclipse, ok? No ano passado teve um eclipse, foi visto bastante, teve uma bastante visão lá no Chile, no Uruguai, se não me engano, mas no Brasil, aqui no Nordeste, no Ceará, não foi possível observar, ok? Teve algumas regiões do sul do Brasil que foi possível fazer observações, mas aqui mesmo no Ceará não houve, certo? Vamos aqui continuando, que é o último slide, ok? Que é justamente chamado de câmara escura, ok? São os raios emanados desse corpo após atravessam o ó, incidem na parede do fundo da caixa, projetando uma figura semelhante ao corpo, considerado de uma forma e colorido. Tal figura, no entanto, aparece invertida em relação ao corpo. Por que vai apresentar invertido? Gente, aqui eu tenho uma caixa, ok? E a única forma de eu observar este raio aqui, né, vai ser justamente passando por aqui, ou seja, a linha vai ser reta. Essa base aqui da vela vai ficar aqui na parte superior. E essa ponta superior aqui da vela vai ficar na parte inferior. Logo vai ficar totalmente invertida, né, essa imagem aqui. Certo? Então, o que vai acontecer? Nós vamos visualizar as imagens, certo? Esse modelo aqui é justamente o modelo utilizado para fotografar as imagens no interior antigamente. Bem, onde as pessoas utilizavam imagem em caixa, né, muito grande, e faziam aqueles focos de luzes, te puxavam no cordãozinho. Acho que vocês já viram, observar alguma novela, algum filme, essas cenas, certo? E esse modelo, essa projeção, né, digamos assim, ela é utilizada também para medir, utilizar sombras, né? Interação aqui, onde é relacionado de acordo com esse teorema aqui, ó. A linha B' sobre A, razão, Bzão é igual a Bzinho sobre Azinho, tudo bem? A aula de hoje vai ficar por aqui, certo? E haverá duas atividades, uma atividade questões mesmo, que vocês vão marcar. Outra questão é uma atividade experimental, onde vocês vão construir uma câmara escura e vão responder as perguntas que estiver relacionado a ele, ok? Responder as perguntas em um formulário eletrônico também, ok? Então, desde já agradeço, boa semana aí, bons estudos. Tchau, gente, até a próxima.